você acha que é os efeitos da solidão hoje para uma pessoa? São bem devastadores. Em 2018, o Reino Unido criou o Ministério da Solidão. Caramba! Foi. Esse ministério durou um ano lá no Reino Unido, mas eles chegaram a criar isso. E isso é muito interessante, todos os dados que eles levantaram nesse Ministério da Solidão. E em 2020, acho que o Japão, em função da pandemia, também criou algo parecido com isso, porque as pessoas estavam se suicidando em função da solidão. Caramba. Então, a solidão... Agora, é preciso não confundir solidão. Solidão não é eu querer ir ao cinema só, eu ler um livro só. Não é isso. Solidão é exclusão social. É eu não ter uma tribo, é eu estar apartado socialmente. É eu me sentir só no mundo. É eu não ter com quem contar. Isso é solidão. Solidão não é eu querer estar só na minha casa, não. Quero estar só assistindo série. Isso não é solidão. Solidão é eu me sinto excluído, eu me sinto não fazendo parte, eu me sinto não tendo ninguém. Isso é devastador mentalmente. A gente se mata, muita gente se mata por isso. Os índices de solidão estão muito grandes ao ponto de que hoje em dia você tem pessoas casando com figuras virtuais, não é? Ah, pô, não sei se você viu que a gente tem hoje aplicativos para você alugar um amigo. É. Isso é muito louco, né? Mas a percepção que eu tenho, principalmente de homens, é que eles acabam achando que a solidão ela vai virar um instrumento de performance. Então eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a solidão e muitos caras falando que eu sozinho performo melhor, não tem ninguém pra me atrapalhar, não tem mulher pra me atrapalhar, pra tirar meu dinheiro, não tem filho pra me impedir de fazer as coisas, não tem amigo falso pra me iludir, então eu prefiro ser sozinho porque eu fico melhor sozinho do que com outras pessoas. Então parece que a gente perdeu essa regulação de como lidar com as outras pessoas e talvez em prol dessa performance de alcançar esse objetivo que o sistema cobra da gente, é mais fácil eu seguir sozinho do que eu ter que lidar com a cooperação, eu ter que lidar com os meus pares. Eu tenho que interagir com o outro. Agora é preciso entender o seguinte, tudo o que eu faço sozinho é masturbatório. É masturbatório, não é? Não tem como ser diferente. Então, sim, sua performance vai ser muito boa se você se masturbar. E masturbar não é só sexualmente, não. Ler um livro é um ato masturbatório, é sozinho. Se eu fico jogando sozinho, isso é um ato masturbatório. Sou eu comigo. Nenhum problema. Isso não é necessariamente patológico ou ruim. Agora, há que você se perguntar, por que está tão difícil eu conseguir interagir com o outro? Porque, no final das contas, eu gosto muito dessa definição de amor, que amor, no final das contas, se você quiser amar, é o seguinte, amor é a capacidade de suportar o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Porque o outro é diferente de mim e o outro me provoca mal-estar com essa diferença. Até porque só existe outro se existe diferença. Porque senão todos sou eu, se não existe diferença. É preciso ser capaz de suportar o desconforto, o mal-estar que a diferença do outro provoca em mim. Aí sim, eu sou capaz de amar o outro. Mas aí acaba sendo não produtivo, né? Porque se eu preciso ter o espaço para entender, eu deixo de produzir. E aí caímos, sim, tudo bem. E aí caímos no que eu disse, nessa roda, né, do capital que você tem que produzir, que você tem que produzir. Para quê? No final das contas, para quê? Edson, se eu morrer hoje, amanhã esse relógio é de outra pessoa. Isso é uma bobagem. Para quê? A única coisa que eu de fato levo são as minhas memórias. É o que eu vivi, não é o que eu tenho. O que eu tenho fica. Eu preciso é criar memórias. E é isso que eu quero, criar memórias na minha vida. Então, por exemplo, eu agora me mudei para São Paulo. Morava em João Pessoa, mudei para São Paulo. Muita gente está dizendo que eu sou louco por ter mudado para São Paulo. Sim, eu tinha uma boa vida. Uma clínica de 30 anos, uma coluna na Globo local, uma coluna na CBN local, um canal que vai bater 2 milhões de seguidores. Tá, mas de repente eu olhei e pensei, eu estou vivendo com sorte o último terço da minha vida. Provavelmente menos. Mas, vá lá, eu tenho muito mais passado do que futuro. E aí eu olhei e disse,
é isso que eu vou viver minha vida assim, eu quero memórias, eu quero viver novas coisas, eu quero experimentar novas coisas, eu quero experimentar São Paulo, de viver em São Paulo e não apenas de vir aqui trabalhar. Então, isso é vida, porque senão eu ia ficar ganhando dinheiro, ganhando, fazendo... Cadê a vida? E no final das contas eu ia morrer agarrado com um monte de dinheiro que ia virar lama. Não, eu quero memórias. E eu vim atrás de construir memórias. Ganhando menos, certamente, deixei muita coisa para trás. Mas eu quero memórias, eu quero vida na minha vida. E você que agora está recém-chegado em São Paulo, você vai ter que reconstruir toda uma rede de apoio, um ciclo, Sim. a partir do zero. E acho que essa talvez seja... A partir do zero não, né? Mas acho que talvez seja uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, que são essa questão de ter amizades depois da vida adulta. Uhum. E eu tenho essas duas perguntas para você, doutor. Como é que eu faço para ter amigos quando eu sou adulto? E por que é tão difícil fazer amigos depois de adulto? É porque a gente não se interessa pelos outros. A gente se interessa por a gente mesmo. Eu não tenho muita dificuldade de fazer amigos porque eu genuinamente me interesso pelo outro. Eu sou uma pessoa que eu me interesso pelo outro, eu gosto de ajudar o outro, de servir ao outro, sem esperar que o outro me dê isso em troca, porque necessariamente o outro não vai ter o que eu tenho. E tudo bem. E também é preciso entender uma coisa sobre amizades. As amizades, elas são setorizadas. Quando a gente tem um amigo, a gente pensa que esse amigo ele é para tudo. Não é. Tem aquele amigo que ele é legal para a gente viajar. Tem aquele amigo que ele é legal para a gente desabafar. Agora, tem aquele amigo que eu desabafo, mas que eu jamais viajaria com ele. Tem aquele amigo que ele é legal para uma noitada, mas ele é péssimo se a gente for para um teatro, ele não presta, é melhor outro. Então, as amizades podem ser setorizadas. Ninguém serve para tudo, nem é bom para tudo. Agora, você quer ter amigos? Se interesse pelo outro, mas se interesse genuinamente. Se você se interessar pelo outro, se você se importar com o outro, você terá amigos. Eu acho que tem um sentimento, e eu vejo muito disso, que é, de novo, essa questão da produtividade da amizade, né? Do quero ter um amigo, eu tenho medo dos meus amigos que me traíram, por isso eu projeto a minha decepção dos antigos com os novos. Eu quero fazer amigos, mas eu quero que meus amigos me sirvam sem eu ter que servir a eles, né? Isso não é amizade, né? Amizade é troca. E quanto aos seus amigos lhe decepcionarem, não sofra por tão pouco, eles vão lhe decepcionar. Isso é um fato. Isso não é um talvez, não. Ah, e se fulano me decepcionar? É como a morte. A morte não é um condicional, não. Não é se eu morrer, não. Eu vou morrer. Não é se os meus amigos me decepcionam. Eles vão. Como eu também vou decepcioná-los. E tudo bem. A gente pode se gostar dentro da limitação do outro. É preciso acabar com essa eterna expectativa da perfeição. O outro precisa atender às minhas necessidades como eu espero ser atendido. Não. O outro vai atender dentro do que pode. E tudo bem. E eu também vou atender dentro do que posso.